depois de Deus, acho que não tem nada, claro, estou tirando a esposa de fora, né? Mas assim, né, que eu quero chegar aos dias mais difíceis da minha vida, além de Deus, o que mais me deu força foi os filhos. Não tem, quando eles são pequenininhos, né? Eu me lembro que teve dias assim, dias difíceis lá em Nova Trento, e a gente chegar em casa assim, pastor, a gente tem alguns desafios que as pessoas não imaginam, né? Um deles que eu considero um dos mais difíceis é quando Deus nos entrega uma palavra muito pesada para pregar, né? Quando Deus nos dá uma palavra dura, que já dói na gente só de entender o que Deus está querendo falar. Só pensar em saber que tem que pregar aquilo. Tem que pregar aquilo, porque Deus mandou, entendeu? Só que é aquela história do pai e filho, né? O pai, quando bate, dói mais nele do que no filho, né? Só que Deus mandou para fazer o quê, né? Então já teve dias de eu, me ajoelhar ali na frente, fazer igual a Jesus, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Não tem o que fazer, tem que obedecer, né? Aí tu chegar em casa arrasado, assim, quebrado, que tu sabia que tu já pressentiu o efeito do que ia acontecer, né? E aí só tem o teu filho para poder dar um abraço, assim, né? E aqueles abraços da minha filha recém-nascida, tira pedaço da gente, né? Eu acho Eles dão melhor que ter irmão. Eu acho que cara briga, coisa de ter irmão é muito boa. Aí já outra. Eu estou bem feliz. Os dois ficarem em silêncio, acho que eles não se dão. Eu estou bem feliz, assim, graças a Deus a gente conseguiu realizar um sonho que era poder ter um casalzinho, né? E por mim até teria até mais filhos, mas a minha esposa, por ela, parou, né? Agora parou mesmo. Teve mais uma vez, mas não deu, mais um homem. Mas só que assim, filho é filho, né? A gente fala assim, né? Porque, né? Tem os sonhos e tal. Mas quando o primeiro filho a gente queria muito menino e nasceu a menina, mas quando nasce, não importa se é menino, se é menina, é teu filho, né? Não tem? Mas claro, poder ter um de cada sexo. Mas eu muito contente de ver a amizade dos dois agora, né? A diferença de a Anne vai fazer 17, agora dia 12, e o Levite fez 8, agora dia 20, né? Véspera do pai, né? Os dois se dão super bem e brincam agora, estão dormindo juntos os dois agora. Ela pegou. Meu mais novo quer dormir toda vez. E aí de tarde, de vez em quando, a minha filha, vamos comprar um açaí. Eles pedem um açaí, aí comem os dois lá e estão sempre. É uma alegria, né? Ver o entrosamento dos dois. Mas amém, queridos? Vamos fazer a chamada, né? A gente vai dar continuidade. Eu não pretendo mais parar, né? Até a formatura de vocês, salvo aconteça algum imprevisto, né? Amados, a gente vai corrigir a lição 4, tá? Vai corrigir a lição 4. Caso alguém não tenha feito, né? Porque pelo fato de vocês terem faltado a aula e tal, eu vou estar lendo aqui as respostas, tá? Respostas que eu mesmo escrevi aqui. Eu vou estar lendo para vocês. E que vocês não precisam anotar agora, né? Podem estar ouvindo a gravação depois, né? Aí o cara faz que ele não precisa fazer igual, né? Não precisa fazer igual, né? Aqui, todas as perguntas aqui são todas elas de responder. Vocês já sabem que na prova vai ser de assinalar, né? Mas caso vocês queiram responder, eu aconselho que é bom responder em casa, né? Para poder ir treinando e memorizando a aula. Aí façam com as palavras de vocês, ok? Aqui eu fiz com as minhas, né? Isso são uma resposta de 10 anos atrás, mais de 10 anos, mas eu fiquei de cara, eu estava prestando atenção na semana passada, que Deus, acho que conseguiu trabalhar na minha vida, porque tem algumas respostas meio pessoais, né? E eu percebi que o Christian de hoje está bem parecido com o Christian de 12 anos atrás. E quando eu dei a minha última turma que eu formei, a gente estava vivendo realmente um período eu considero de avivamento mesmo, assim, né? Um período de avivamento onde todo mundo estava afiadinho, assim, né?
A gente tinha encontros todo final de semana, praticamente. Um final de semana era encontro com Deus, o outro era reencontro, o outro era consolidando fruto fiel, o outro era fruto fiel, o outro era encontro de casais. 2012, Oi? Foi 2012, Lá no 2010, 2009, por aí. É. Era pressão mesmo. Então, olha, não tinha folga, era uma loucura. A gente praticamente dormia na igreja e final de semana nos retiros. Né? Então, um tempo. Hoje eu considero vocês aqui, a igreja de Canelinha, eu considero uma igreja avivada. Né? A gente que vê tudo que está acontecendo no Brasil e por aí, a igreja de Canelinha eu considero uma igreja avivada. No entanto, aquele período que a gente viveu, o ritmo era mais acelerado ainda. Ok? Se tratando de ritmo... Fiz o encontro naquela época. Fez o encontro naquela época? Acho que foi 60 pessoas orando de madrugada. Tipo assim, eu me lembro de nós estar lá fazendo, tipo assim, ali, quando teve o teatro, as coisas assim, só na intercessão era assim, era algo tremendo, assim, claro. Depois fiz outro, né? Mas assim, eu estava falando para... Mas tipo, fazia muitos anos. Esse ano, por exemplo, o próximo encontro que vai ter, o encontro acho que está para ter 21 pessoas. E aí depois o reencontro é para ter cerca de 35 pessoas. A gente estava falando assim, que faz muitos anos que não tem um encontro, eu acho que com tantas pessoas, né? Assim, meu Deus, eu quero... Claro, só a igreja daqui em Tijucas, né? Eu ainda não conversei com a minha mãe, mas assim, tudo tem um tempo de Deus e a gente é movido pelo Espírito, né? Mas uma sugestão que eu quero dar é um encontro revisão. Eu acredito que aqui ninguém fez e é um encontro legal. É que na verdade ele é uma revisão do encontro face a face. Antigamente existia, tipo assim, módulo, né? Ia passando de encontro para encontro, tipo, toda a vida tinha... Era uma sequência, era tipo uma sequência. São 12 encontros. Eu não sei quantos que dá ao todo, tem até alguns que a gente nunca fez, né? Eu sei que tem o encontro ovelha, que aqui o pessoal nunca fez. Tem o encontro carbono 12, que eu ouvi falar, que dizem que é muito bom também, o pessoal aqui nunca fez. Então, tipo assim, ó, aqui tem muitos encontros. O fruto fiel foi feito no começo do ano passado, tipo assim, é a única vez que foi feito. No começo do ano passado. Porque já tinha gente que era ungido como 12, tinha gente que já era ungido pastor, acho que já tinha sido ungido pastor, né? E não tinha ainda fruto fiel. Pessoa, né? Porque não tinha gente suficiente para o encontro. Assim. O encontro de casais nunca teve, vai ter agora. Daqui quem é da velha guarda, a Guilherme e a Paula, acho que são Santo Júnior, né? Mas acho que fizeram fora, né? Aí a Day e o Vitor foram fazer fora para poder fazer com o resto do pessoal. Todos os encontros são maravilhosos, todos eles te levam a um crescimento, um aprendizado. Eu diria que do tempo que a gente viveu até 2011 aproximadamente, né? 2012, nesse período de tempo, 2012 para 2024 nós estamos, né? Eu diria que assim, sem medo de errar, o maior aprendizado de todos eles, nesse espaço de tempo, eu cheguei a citar a palavra ritmo, né? Que também era muito usada a palavra cadência, né? Então, a cadência, o ritmo, a maior mudança nesses quantos anos de intervalo aí? 12 anos de intervalo, foi a questão da cadência. Porque aquilo que a gente entende como avivamento, muitas vezes é muito comum na mente das pessoas achar que avivamento tem a ver com ritmo alto, né? Com uma cadência acelerada, que é o que a gente vivia. Só que essa cadência acelerada, ela é perigosíssima, né? Lá em Nova Trento, nos anos que eu fui pastor lá, eu aprendi uma frase com os italianos, né? De pian pian se va lontano, forte se va la morte. Devagarzinho tu vai longe, rápido tu vai bater e tu vai se matar, né? Então, e isso é real. Uma cadência muito rápida, um ritmo muito rápido. Porque a gente, na verdade, né, eu não sei se nem seria consolidação, acho que é mais discipulado. Ele leva muito tempo. É aquilo que a gente estava esses dias falando na aula. Né? Tipo assim, ó, a gente precisa de muitos anos para ser discipulado, e mesmo depois de muitos anos, a gente precisa continuar sendo discipulado. E quando começa a ter uma cadência acelerada, um ritmo muito acelerado, tu vai perdendo isso. Tu ganha, consolida e joga a pessoa. Tu ganha, consolida e joga a pessoa. E aí, tipo assim, fica tudo muito superficial. Isso, vai se perder. E aí, tipo assim, ó, aí é o que eu digo, muitas pessoas, por exemplo, se tu pegar aquela época da Batista, não que muitas pessoas se perderam do caminho, mas hoje elas seguem outras denominações. Porque elas não foram discipuladas dentro da Igreja Batista. Elas não tiveram consolidação
dentro daquele ministério, tipo assim, elas não se afastaram do caminho, algumas talvez, mas tipo, teve várias, tipo assim, ó, que... E aqui nem o Leandro, semana passada, estava falando, hoje em dia está muito fácil ser crente. Se o pastor fala uma coisa que eu não gosto, aqui tem outra igreja lá, e outra lá, e outra lá, e eu vou, entendeu? Até, né, tipo assim, eu não preciso ficar aqui ouvindo palavras duras, eu não preciso fazer ter um investimento, escutar uma coisa que eu não quero, eu não fico, eu vou embora. Literalmente, é o que a gente diz, que a pessoa não é... A questão é que assim, né? O percentual de pessoas que realmente a motivação delas, elas são discípulas de Jesus Cristo, querem ficar parecido com Ele, custe o que custar. E esse custo que custar bem caro. É bem caro, né? São poucos, é uma minoria que tem esse entendimento. Muitas pessoas vão nas igrejas com as motivações, né? O Guilherme pregou aqui sobre motivações, né, um tempo atrás, as motivações mais variadas possíveis, né? E quando a gente chega, quando a gente se converte, é normal isso. A pessoa veio para a igreja por causa da namoradinha, veio para a igreja porque estava doente, veio para a igreja porque precisa... Problema financeiro, problema no casamento. Então é normal. O vinde a mim, né, é como tu estás. Mas depois do vinde a mim, vem o vinde após mim. E o vinde após mim, aí, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí nessa parte é onde que muita gente começa a pipocar. Porque, teve uma reunião de esses dias e foi uma discussão sobre isso. Eu dei que a pessoa começou, porque se eu tivesse levado em consideração tudo que eu já escutei e passei, eu olhei para a pessoa, sim, mas tu faz aqui por causa da consideração, tu faz aqui por causa de Jesus. Porque todas nós escutamos coisas que ninguém deveria ter escutado. Todas nós passamos por situações difíceis. Eu disse, mas nós estamos tudo aqui por causa de Jesus. Não então por causa da pastora Mena, ou porque a minha menina veio. Porque assim, né? É que nem o pastor diz, quando a gente é novo, convertido. Agora, quando tu é idoso, vir numa reunião, reclamar que alguém não te trata bem, ou que no passado te chamaram de tal coisa, eu falei, sim, tu tá vindo para a igreja por causa disso, ou tu tá vindo por causa de Jesus? Aí me olharam tudo feio, eu disse, não, porque se fosse por causa do fulano, por causa do ciclano, ninguém mais estava vindo, todo mundo erra. Nós estamos aqui para olhar para Jesus e por causa de Jesus. Não é por causa da pastora Mena, não é por causa de fulano, por causa do Beltrano. Aí essas eram assim, mas todos estão em obras, né? Não tem, né? Eu já falei aqui pelo menos umas 2 vezes, vou falar a terceira, né? A minha esposa adora fazer isso. Quando a gente aponta o dedo, né? Tem 3 dedos na nossa direção, um para o céu e outro na direção da pessoa, né? Então, todos estão em obras, né? Todos estão em obras. Eu gosto Eu gosto muito, tem um texto que diz, né, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, né, até a volta de Jesus, todos estarão. Então, às vezes, quando eu cometo um erro, é bom, né, pegar esse texto para tipo, me absolver, né, poxa, errei, mas só que Deus começou uma boa obra na minha vida e Ele vai terminar essa obra. Por que não, então, pegar esse texto e também aplicar na vida do meu irmão quando ele erra comigo, né? Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura. O texto vale para mim, mas também vale para o meu irmão. Então, eu tenho que olhar para o meu irmão que errou. Poxa, Deus começou uma obra na vida dele e Deus vai terminar. Assim na vida do pastor, assim na vida de qualquer pessoa, né? Então, está todo mundo em obra. A diferença é que às vezes o erro que meu irmão cometeu, aos meus olhos, é que, poxa, aquele erro é grave demais. Mas de repente eu também cometo algum erro que eu acho que não é tão grave, mas para o irmão é questão de ponto de vista, né? No dia que a gente estava falando sobre tem defeitos isso, meus que tipo, eu me suporto, mas tem gente que não suporta. Não, mas era tipo assim, ó, justamente o assunto era esse, era sobre a invalidação da dor alheia. Entendeu? E aí alguém quis dizer que, tipo, não, mas o que eu passei, o que eu sofro é pior do que todo mundo. Aí foi onde eu falei isso, entendeu? Porque, tipo assim, não é só tu, né, o alecrim dourado, é tipo assim, todo mundo passa por problema, todo mundo, né, tem situações, todo mundo, meu Deus, sabe? E a Bíblia diz, né, que Deus não dá aprovação maior que a gente pode suportar. Por mais dura que seja a aprovação, Deus, cada um de nós, Ele fez com uma estrutura diferente, embora que a Bíblia diz que a nossa estrutura é feita de pó, né? Mas eu creio que tem pessoas que elas têm uma estrutura diferenciada para suportar alguns tipos de pressões, né? Por exemplo, eu não passei ainda provações duras, por exemplo, na questão de doença, né? Na minha casa, todo mundo já ficou doente,
mas não alguma coisa assim, fase terminal, né? Que nem o Maico. Eu ia dizer, como uma filha do Maico. Que estava ameaçada de morte. Então, eu não passei por essa aprovação. As minhas provações mais duras foram na área financeira, né? Da minha empresa praticamente quebrar, eu ficar com o nome sujo e tal. Então, nessa área eu fui muito provado e esmagado, né? Mas na questão de doença... Agora, tem pessoas, por exemplo, que passaram pela aprovação da enfermidade, que se de repente tivesse que passar por uma aprovação financeira dura, talvez não suportaria. Eu não sei a estrutura dela. E talvez eu, se tivesse que passar por uma aprovação de doença muito grave, talvez não suportaria, não sei. Tomara que Deus me guarde, né? Então, cada um tem uma certa estrutura que consegue lidar com algumas coisas. Eu acho que, de grande geral, assim, a prova maior que a gente passa é aquilo que mais afeta a gente. Tipo, aquilo que a gente tem mais dependência. Sabe? Tipo, aquilo que, tipo assim, que a gente não entrega na mão de Deus. Eu, assim, eu não consigo ver, por exemplo, o pastor passando por uma dificuldade de saúde na família do pastor. Porque eu acho que isso é uma coisa inabalável na vida do pastor. Porque qualquer doença, qualquer coisa... Tipo assim, ó, quando a Valentina ficou doente, né? Eu mandei, tipo assim, que a gente soube tal, da gravidade da situação, eu mandei mensagem para a Rose, que é nossa líder de célula, pastor e tal. E a segunda pessoa que eu mandei mensagem é o pastor Christian, porque eu tenho convicção que o pastor Christian vai orar em café dele. Se a minha não for suficiente, eu sei que a dele vai ser. Eu acho que é justamente isso, assim, que tem pessoas que numa área têm uma fé muito grande, mas em outras são coisas que pegam mais a gente. Isso é o que Deus acaba provando, né? A minha sogra está passando por uma doença bem complicada, né? A questão do Alzheimer é muito delicada. Quem está acompanhando de perto, né? Pela idade que ela tem, considero jovem ainda, né? 68 anos, é bem complicado. Domingo a gente cuidou dela, eu e minha esposa, a gente revezou um pouco ali. Para quem tem que ficar o dia todo ali, que nem o meu sogro, olha, não é fácil. Eu percebi que sábado meu sogro estava assim, exausto. Estava esperando alguém chegar para dar o help, que ele estava exausto. Né? Mas amém, queridos, nós vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer uma oração, né? Um monte de gente para orar aí, vou pedir para o Leandro orar, acabou de chegar de Brasília, né? Então... Senhor Deus maravilhoso, Pai, te pedimos graça, Pai, por mais essa noite aqui, Pai, de aprendizado, Pai. Possa nos abençoar, Pai. Abençoe a vida do pastor, Pai, que se coloca à disposição. Toda quinta-feira está aqui nos ensinando. Abre o coração nosso, Pai, amém, Pai, para aprender cada vez mais de Ti, Pai. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Então vamos lá, a gente vai corrigir a lição 4, tá? A lição 4 a gente começou a aprender semana passada sobre aconselhamento no discipulado. Então aqui vocês vão aprender, quem já teve a oportunidade de ouvir as aulas em casa, ou pelo menos são só duas, né? Eu gravei uma aula só aqui e eu cortei o vídeo, né, o áudio, em dois. Então são duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Então, aconselhamento no discipulado, o nome já está falando, né? São instruções, orientações, recomendações para que vocês estejam preparados para aconselhar um discípulo, aconselhar alguém, não necessariamente um discípulo, mas qualquer pessoa que venha desabafar com vocês, que venha pedir ajuda, que venha pedir uma orientação, né? Pelo menos durante esse período aqui, nesse intervalo de tempo aqui dessa lição 4 e 5, já pelo menos 2 pessoas vieram se aconselhar comigo, né? E eu até fiquei contente, né? Porque a gente está estudando sobre isso e aí surge a situação, né? Então é muito bacana isso, né? Que bom a gente poder aconselhar alguém, e quanto mais quando tem uma instrução, né? Como aqui a gente aprendeu algumas dicas, né? Conselhos que sejam centrados em Jesus Cristo, alicerçado na igreja, centrado na palavra de Deus, né? Eu até comentava com o irmão agora há pouco, né? Algo que a gente falou na aula passada, que hoje as pessoas procuram muito os coaches, né? Para poder se aconselhar, né? E é uma profissão regulamentada, né? Começou nos Estados Unidos, hoje tem no mundo todo. E quando o coach ele é cristão e ele é temente a Deus e ele usa a própria palavra de Deus para orientar e aconselhar, perfeito, né? Agora,
Se a pessoa não é cristão, não é alguém que está frequentando uma igreja, que é temente a Deus, e que não usa princípios cristãos para orientar, há uma chance muito grande dessa pessoa estar apenas transmitindo filosofia, conhecimentos que não necessariamente vão realmente ajudar aquela pessoa. Porque o que ajuda, o que liberta, o que restaura, o que cura é a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus. E aquilo que é ensinado por qualquer profissional que tem fundamentação em base bíblica, com certeza vai trazer, vai ajudar, vai contribuir. Mas quando não está fundamentado na palavra, normalmente, na maioria das vezes, é edificar a casa sobre a areia. Né? Então aqui a gente aprendeu também alguns conselhos, né? Alguns cuidados básicos, né? Toda pessoa precisa ser redimida, ter a sua alma restaurada, toda pessoa precisa de misericórdia de Deus, né? Você poder realmente olhar cada pessoa que você vai aconselhar com olhos de misericórdia, né? Não alguém que está ali para botar a pessoa mais para baixo ainda, né? Poxa, Natasha, como é que tu comete um erro desse? Pô, brincadeira, de novo, né? Às vezes a pessoa já está meio quebrada, desanimada, está esperando uma palavra para animar, e tu chega e dá com os 2 pés assim, termina de enterrar a pessoa, né? Claro que às vezes a pessoa precisa de um puxão de orelha também, né? Mas a gente tem que ter discernimento, saber qual é a hora de puxar a orelha, qual é a hora de motivar, de levantar, né? Tem tempo para todas as coisas.